Vamos falar do São Paulo aqui nos Donos da Bola, 6h51. E hoje o São Paulo anunciou a chegada do Rafinha como gerente de futebol, gerente esportivo, né, o nome da função. Rafinha se despediu da TV Globo também, fez o anúncio ao vivo, já mandou ali umas indiretas pro Crespo. E acho que a vida do treinador são paulino começa a ficar bem complicada se a gente levar em conta, né, as declarações do Harry Macis depois do vice-campeonato da Copinha. Disse ali que não gostou do que o Crespo disse sobre os salários atrasados. Inclusive a primeira proposta, a primeira promessa do Rafinha é justamente quitar esses atrasados, né, principalmente com relação a direito de imagem no São Paulo, e já amenizar essa relação entre vestiário e diretoria. Então, Rafinha a partir de amanhã já iniciando esse trabalho de gerente de futebol no São Paulo. Primeiro trabalho do Rafinha, né, dentro de um clube depois da aposentadoria, que veio ano passado, jogou pelo Coritiba, né, depois de ter deixado o São Paulo, retornou ao Coxa, clube que ele foi revelado, não se deu muito bem não, e resolveu aposentar, virou comentarista, primeiro lá na TNT Sports, né, e depois no Grupo Globo, onde já se despediu então o Rafinha como gerente do São Paulo. E uma sombra também pro Crespo, né? Além do Rafinha, que eu acho que é uma sombra no sentido de que é um cara também internacional, de jogar recentemente, tá ali, né, com aquela coisa fresca ainda do vestiário. E acho que, dependendo do que o Rafinha pensar, o Crespo pode dançar numa dessas. E também o Alan Barcelos foi promovido ao profissional do São Paulo, hein? Treinador do Sub-20 tricolor, vem sendo um destaque, renovou até o final de 2027, será um auxiliar fixo aí, depois que retornar de férias. Então, também acho que é uma sombra, o São Paulo prepara o Alan Barcelos para que em algum momento ele também assuma o time profissional do tricolor paulista. De fato é um bom profissional aí, né? Talvez um jovem promissor dentro dessa área técnica, né? Então, Alan Barcelos ontem foi vice-campeão da Copinha, mas tem bastante moral nesse ambiente do São Paulo, inclusive foi cotado para assumir a seleção brasileira de base depois da saída do Ramon Menezes. Na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Flamengo, 9h30 da noite no Morumbi, estreia do Campeonato Brasileiro, e sábado, 8h30 também no Morumbi, jogo contra o Santos pelo Paulistão, e na outra semana tem o Santos pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que ainda enfrenta no Paulistão o Primavera, o jogo que acontece também no Morumbi, e por último a Ponte Preta, jogo em Campinas. Serão os adversários do São Paulo então até o final dessa primeira fase no Campeonato Paulista. Certo, Fabiane? Quer comentar alguma coisa do São Paulo? Tô curioso pra ver o trabalho do Rafinha. É um cara que se mostra muito apto a essa função de liderar vestiário, né? Confesso que como um executivo de futebol, ocupar uma posição como a do Rui Costa, acho que ainda seria sonhar muito alto, mas ele é um líder, né? Um líder dos jogadores, é muito respeitado, conhece a maioria deles, e eu acho que pode ser um espelho positivo, além de liderar essa relação do Crespo também com a diretoria, porque o Rafinha, ele conhece a trajetória do Crespo, no sentido de que ele viveu a mesma coisa na pele, e conhece também os bastidores do Morumbi, né? Então pode ser um elo interessante. Vamos ver se ele chega a auxiliar o Crespo ou para conduzir o pós-Crespo no São Paulo, né, PDV? Porque, sendo bem sincero, eu acho que a troca no comando técnico do São Paulo já me parece iminente há algumas semanas, viu? Eu também tenho essa impressão, apesar de... eu bato numa tecla que... obviamente, e está muito claro que o problema do São Paulo não é treinador, né? Porque o Crespo tá saindo... tem problemas maiores, né? Não que o treinador Zubeldia não seja saiu, um problema. Antes do Zubeldia, foi o Thiago Carpini. Foi o Carpini, Antes do Carpini não deu certo, foi o Dorival, tudo bem, que aí ali foi bem, ele saiu com a seleção, mas o Rogério também não dá certo, o Crespo, né, no primeiro momento. Então, assim, Diniz, então não é... Luca, agora, é óbvio que a gente analisa jogo a jogo o trabalho do treinador também, né? O Crespo, se ele não é o principal culpado, a gente precisa apontar algumas situações de escalação. Eu ainda acho assim, eu não mandaria o Crespo embora neste momento, porque depois do ano passado, que ele pegou um time na zona do rebaixamento praticamente, conquistou pontos importantes, e aí isso fez com que o São Paulo não brigasse de fato pelo rebaixamento. Além disso, a reta final do São Paulo no Brasileirão foi uma reta final acidentada, né? O Crespo
num dado momento, ele praticamente tinha mais jogador no departamento médico do que à disposição. Agora que ele tá tendo os caras de novo. Eu acho que aí, a partir desse momento, ele precisa ser cobrado pela forma de jogo, né? Ele abdicou do esquema com 3 zagueiros, parecia ser o treinador de uma nota só com relação a esse esquema. Não sei, eu ainda daria alguns jogos pro Crespo. Claro que a situação de tabela no Campeonato Paulista pode obrigar o São Paulo a fazer uma mudança, assim como foi quando o São Paulo optou por tirar o Zubeldia e contratar novamente o técnico Hernan Crespo. Mas é uma situação realmente complicada. Uma outra informação também, o Marcos Braz deixou o Remo nas últimas horas, mas o São Paulo nega qualquer tipo de acerto para que o Marcos Braz de alguma forma substitua o Rui Costa. Figura, hein? Imagina isso. Pô, ia ser legal. Então, Marcos Braz Marcos Braz do São Paulo. São Paulo, cara. Essa é uma loucura. A passagem dele pelo Remo, bem ou mal, foi destaque, né? Subiu com o Remo. Sim. Então ele sai maior ainda depois de ter sido campeão de muita coisa com o Flamengo, mas acho que não é o perfil, ou talvez até seja o perfil de um cara que chama atenção pra ele, né? Depende o que vai ajudar o São Paulo. Cara, assim, eu vou falar pra você. Pra mim, em termos de dirigente, o Marcos Braz é a cara do Flamengo vitorioso. Sim, em 2019. Tinha outras figuras, como o Bruno Spindel, que participou muito também. Mas era muito o Braz. O Rodolfo Landim, mas o Braz era muito aparecia, Braz. né? E era a imagem ali do que se pensava sobre diretoria, tomada de decisão do Flamengo, e ele sai muito grande daquela passagem pelo Flamengo. O projeto no Remo até estranhou, ele se escondeu um pouco, mas de novo, sai por cima, com o Remo jogando a Série A. E eu acho que é um cara que tem que ser assim, bem avaliado, né? Para além da questão de pessoal, né? Um cara que muita gente não gosta e que atrai a antipatia de alguns. Eu acho que isso não entra tanto na conta quanto o trabalho do cara, que é difícil de jogar contra. Mas em relação ao Rafinha, PDV, sempre que um jogador assume funções diretivas nos clubes, sem muita experiência prévia, eu acho que o principal fator para sucesso ou fracasso é a personalidade dele. Porque tem jogador que vai lá para não participar muito, vai acabar até ficando meio escondido na diretoria, não vai se adaptar a esse ambiente, ou alguns buscam esse espaço justamente para assumir uma função de liderança que eles já tinham ao longo da carreira como atleta, e acho que é o caso do Rafinha. Então eu acho que é um grande acerto do São Paulo. Claro que é uma função de especialização no meio do futebol, para fazer algumas coisas imagino que ele não tenha toda a habilidade, né, o conhecimento já disponível logo de cara, mas é um cara que tem uma experiência muito grande no futebol do exterior e não à toa é um jogador muito vitorioso. Então eu imagino que pode ser muito positivo para o São Paulo ter um cara desses no vestiário. Deixar muito claro, né? Não vai tomar decisões de futebol. Eu vi gente falando, mas ele não fez um curso, não fez uma preparação. Normalmente para esse tipo de cargo não exige nenhuma preparação, nenhum tipo de análise nesse sentido. É mais uma questão de gerir vestiário mesmo, ter uma figura para centralizar esse tipo de demanda. Eu acho que o Rafinha pode sair muito bem nessa. Um cara que se mostrou um líder enquanto jogador de futebol, então acho que pode muito bem exercer essa função em um São Paulo que não vou dizer que está carente de lideranças, mas ainda mais com a figura do presidente sendo modificada e com essas tantas alterações pelas quais o São Paulo passou em diversos departamentos, né, com mudanças de profissional. Eu acho importante ter esse tipo de cara que centraliza, de certa forma, a imagem do São Paulo, né, em poucas figuras, e o Rafinha pode ser uma dessas figuras. Bom, sobre o Crespo, na verdade, desde que estourou a questão política, desde o ano passado, eu sempre defendi, né, que o Crespo poderia ser um nome para dar alguma tranquilidade, alguma esperança para o São Paulo, e ele também, assim, né, um cara que aparece para falar com o torcedor nas coletivas. Isso tem um grande valor, isso tem valor. Mas é isso, com a crise ficando para trás, no retrovisor, né, com a renúncia do Casares, com alguma estabilização no São Paulo, o que fica evidente passa a ser o trabalho dele como técnico de futebol. O quanto o São Paulo joga bola ou deixa de jogar. E nesse sentido, dá para questionar. Eu acho que o Crespo é passível de questionamento, sim, mas ainda não demitiria. Acho que pode dar a volta por cima. Já mostrou que é capaz, comandando esse mesmo São Paulo. PDV. E aí, Everton, algo a acrescentar sobre São Paulo? Não, só assinando embaixo do Milhose. Você estava falando do Marcos Braz agora anteriormente. Ele teve sucesso com o Remo em 2024. E a gente pode dizer também que se der muito certo em 2025, né? Se der muito certo também nessa temporada, a gente
a gente pode dizer que tem algumas posições, algumas contratações na temporada 2026 que o Remo monta um time com muitos veteranos, né, PDV? Lucas Lima, Patrick, eu não sei se vai dar certo a montagem desse time, que passou muito também pelo Marcos Braz antes dessa saída dele, né? Mas se der muito certo com tanto veterano, vai ter sido, querendo ou não, também pelas mãos dele. Lembrando que a partir das 9 da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, depois do Esporte e Debate. E assim, né, só para arrematar, o Crespo vem sendo um ótimo analista do momento do São Paulo. Ele seria um bom conciliar, né, ali numa função ali de cara que aponta, ó, tá ruim, não tá legal, coloca... Porque assim, eu não vi nenhum problema em nenhuma declaração do Crespo no sábado, mas eu acho que o Crespo até foi otimista demais pro meu gosto. Eu ia comentar aí, desculpa, inclusive, manda bala. te atrapalhar, mas tanto o Crespo quanto o Vojvoda me incomodaram muito, porque eu acompanhei as duas coletivas, tanto a do Crespo no sábado quanto a do Vojvoda no domingo. Eles estão muito otimistas pros times na situação que eles estão. Sim. São times que estão ali podendo ter a definir por causa de um jogo na semana que vem, que acontece na verdade no sábado, um ou outro estar lutando contra o rebaixamento num campeonato paulista, e eles estão falando numa tranquilidade. O Vojvoda é jogo a jogo, o Crespo também muito tranquilo para um time que tem 4 pontos em até agora 15 disputados. Sim. E isso me incomoda bastante, viu, PDV? E aí ele coloca ali uma situação de, no Campeonato Paulista, vejo o time melhorou hoje, vai pegar ainda a Ponte Preta, o Primavera, dando uma subestimada. Entendo, também não vejo como, que desrespeito. Tá certo, de alguma forma, mas numa dessas, né, o peixe morre pela boca, né? E o Harry Macis ontem, na zona mista ali depois da Copinha, falou também, não, rebaixamento, não, isso nunca, o São Paulo é incaível. Tem que tomar cuidado com essas declarações, né? Tem que tomar cuidado porque às vezes atrai. Mas assim, eu não vi nenhum problema do Crespo apontar que o São Paulo precisa de 45 pontos no Campeonato Brasileiro. É verdade, primeiro faz 45, depois, dentro desse Campeonato Brasileiro que é apertado, vocês viram no ano passado. E depois você pensa em outras situações. Só que, pra mim, o discurso do Crespo, depois do jogo, deveria ser: o brasileiro eu vou pensar depois. O meu foco agora é o paulista, porque o paulista é que tá batendo a porta do São Paulo e, né, a água tá subindo, e o São Paulo tá numa situação bem complicada. Então, minha crítica é nesse sentido. E aí eu vejo o presidente de São Paulo criticando o Crespo porque ele falou dos atrasados, vejo o Rafinha também agora assumindo essa função, falando, um discurso, não sei qual foi o termo que ele usou, não é covarde, mas acho que pouco, talvez ali... no sentido do Crespo... De fracasso, alguma coisa assim? Isso, de fracasso, isso. Não concordo. Mas a questão não é... O discurso do Crespo, pra mim, ele é bom. O que o Crespo precisa ser cobrado agora é o desempenho do time, né? É nesse ponto que daí o Crespo pode ser avaliado e até perder o emprego. Não por ele apontar que o São Paulo hoje tá muito mal. Tanto que no início do jogo, antes da bola rolar, quando ele chega lá, ele conversa com a detentora, ele fala, todo mundo saiu, São Paulo não tem nada. Saiu o presidente, saiu o diretor, saiu o coordenador, saiu todo mundo. Eu que tô aqui. Então, eu acho que ele tá certo de falar isso, ele tá certo. Só que isso não pode ser muleta, porque, cara, independente do que tá acontecendo, o trabalho do treinador é um só, é treinar o time. Sim. É encontrar soluções dentro daquilo que ele tem. Até porque o Primavera é SAF e tal, mas o Primavera tem mais pontos que o São Paulo, né? A Portuguesa tem mais pontos que o São Paulo, né? O Capivariano tem mais pontos que o São Paulo. Então assim, o São Paulo pode viver um péssimo momento institucional, mas não se compara. O São Paulo, independente do que está acontecendo fora de campo, o São Paulo tem time pra estar numa condição melhor. Ninguém tá falando que o São Paulo tem que ser líder. Sim. Ninguém tá falando que o São Paulo tem que ser líder do Paulista. Mas tá atrás de 13 times numa competição de 16. São Paulo só tá à frente da Ponte Preta, que tava com transfer ban até semana passada, tem mais de 7 meses de salários atrasados do ano passado pra cá, e provavelmente não vai se livrar dessa situação, eu sei do que eu tô falando. E do Noroeste, que também é um time que tá tentando ficar um segundo ano numa Série A1,
Tá ali e tem a mesma pontuação. É só uma vitória. É a vitória que o São Paulo tem no campeonato que deixa ela fora da zona do rebaixamento. Exatamente. E a mesma pontuação também do Velo Clube que ontem perdeu pro Corinthians. Então, assim, é isso que o Crespo precisa ser cobrado. Não ele declarar, eu não gostei do que o Crespo falou. Tá errado. Vocês têm que saber ouvir a verdade. Só que o Crespo não é o conselheiro do São Paulo, ele é o treinador. Seria muito bonito se o Crespo fosse só essa pessoa que estivesse ali, ó. Aqui tá ruim. Lindo, maravilhoso. Agora, o trabalho do Crespo... Fazer o São Paulo jogar bola, né? É fazer o São Paulo jogar bola. E acho que ele no ano passado ele foi muito importante num dado momento e depois ele perdeu todo mundo. E aí também acho que fica difícil da gente avaliar o trabalho dele. Esse ano, eu acho que poderia estar um pouquinho melhor. Não a ponto dele ser demitido ainda. Mas numa situação de desespero vai sobrar pra ele. O PDV, eu leio em alguns momentos, de alguma forma, não sei se eu observo e se tá correto, tá? Essa forma com que eu tô entendendo, mas às vezes que ele se agarra a, por ter continuado no São Paulo, não ter abandonado o barco no ano passado, em meio a uma crise, a um ambiente político muito conturbado, ele tendo um crédito nesse começo de temporada. Isso parece pra vocês que também estão ali no dia a dia do São Paulo? Parece, mas só que todo mundo que contratou o Crespo não tá mais lá. Não tá mais lá. O Casares saiu, o Belmonte saiu e o Muricy saiu. Tem o Rui Costa só. Dívida Todo passa mundo pra saiu. frente. Não. Exatamente. O presidente de São Paulo hoje é outro. O Harry pode ter uma outra cabeça sobre o Crespo. Pode ter uma outra cabeça, né? E aí ele vai mandar o Crespo embora. E aí, paciência agora. Quem pode ser o técnico de São Paulo? Loucura, a gente tá falando isso no dia 26 de janeiro. Quem que pode ser o próximo técnico Quem pode de ser São o Paulo? técnico de São Paulo? Cara, uma derrota na estreia do Brasileirão, aí você volta, acaba entrando Eu na acho que zona de se o São rebaixamento. Paulo não ganhar do Flamengo quarta e não ganhar do Santos, o Crespo sai. Nesse cenário eu também acho bem E possível. eu sou um cara muito pé no chão com relação a treinador. Toda vez o Capelanes me pergunta, o Pretzel me pergunta, eu Sim. falo, não corre risco. Não corre risco. A partir de agora, corre. E o Alan Barcelos seria o Pava-Buraco? Acho que sim. Né? Esse Acho que movimento sim. leva a crer. A única coisa é que talvez ele fale, não, vocês não vão me queimar. E ele está certíssimo se ele pensar dessa forma. Só uma dúvida. O São Paulo, pensando em demissão do Crespo e da crise financeira do São Paulo. São Paulo tá tudo certo com o Crespo? Será que não deve nada? Tem que eu pagar acho que multa? deve dever. Acho que deve Então, dever. cara, tem mais esse Deve tá trabalho. devendo. Isso é mais uma coisa que, querendo ou não, pode segurar técnico. Sim. Eu não consegui pagar. Lógico. Acho que tem esse fator Aliás, também. isso segurou o Zubeldia num dado momento. É verdade. Isso Segurou também o vai Zubeldia. entrar na conta em algum momento quando a gente for falar de demissão. Santos, geralmente, essa conta não entra. Não, né? Não, Demite, depois depois entra. a gente Nossa, vê. depois de anos, Depois a gente vai ter lá o Caixinha, Tem o 15 técnicos o pra Ariel pagar, hein? Olão, o Gesualdo, Até o Carilli deve ter. Cari.